Em nome de Deus Pai, que fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Em nome de Deus, Filho, o Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou e salvou dos pecados, da morte e do poder do diabo com o seu santo e precioso sangue. Em nome de Deus, Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti rendemos este culto e sobre nós invocamos a Tua bênção. Amém. Que bom, irmãos, boa noite a todos. Como é bom invocar a presença desse Deus maravilhoso em nossa vida, esse Deus que fez tudo para a nossa salvação, esse Deus que estende graciosamente todos os seus benefícios em favor do seu povo. Qualquer coisa que aconteça pela permissão do nosso Deus, qualquer coisa que Ele faça na vontade dEle para o seu povo, isto é realmente algo para louvarmos, bendizermos e servirmos esse nosso Deus. Sejam muito bem-vindos todos vocês aí que já estão em nosso templo virtual. Gosto e podemos chamar assim, é um templo virtual, porque agora nós estamos em nosso momento de culto com Deus. É o momento em que nós cultuamos esse Deus de amor, esse Deus vivo, esse Deus de poder, esse Deus que te guardou neste dia, esse Deus que guiou os seus passos neste dia, esse Deus que te deu o sustento, o pão de cada dia, esse Deus que de fato guardou a tua família de tantos perigos que talvez nós nem tenhamos noção de todas os livramentos que Deus deu a cada um de nós. Como é bom contar com cada um de vocês nesse momento de culto. Se vocês tiverem, irmãos, algum pedido, algum agradecimento em especial a fazer, façam até o momento da mensagem. E aí vocês estarão sendo lembrados também em nossa oração geral da igreja. E hoje já assim, com o coração mais calmo, coração mais tranquilo,
o coração que sentiu uma felicidade imensa neste final de semana, quando nós tivemos a grande alegria de poder consagrar a Deus a nossa obra, nosso título, nosso livro. Então, como é bom isso, poder agora, poder de repente até dizer assim que alguns de vocês que estão em nosso culto já têm a oportunidade de conhecer o conteúdo desta obra. E sem dúvida nenhuma, é um motivo para louvarmos ao nosso Deus. Irmãos, quero fazer a leitura do texto do Salmo, do Salmo que eu escolhi, que na minha visão ele combina muito bem com o texto de Eclesiastes, que será o nosso texto de hoje, para a nossa meditação, Eclesiastes 8, e o Salmo 90. O Salmo 90, ele nos traz as seguintes palavras: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela sua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias na nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. E neste caso o melhor deles é canseira e é enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Este é o texto que nós queremos usar para esse momento de reflexão, início do nosso culto, irmãos. E como é bom saber que nós, enquanto estamos com vida, nós temos a oportunidade de confessar a nossa fé, de olhar para o mundo e expressar aquilo que está dentro do nosso coração. Como é bom nós podermos chegar na presença desse Deus e dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Assim seja. É isso que nós podemos dizer olhando para o nosso Deus, e nós podemos olhar para o mundo e dizer isso, sem medo, sem termos vergonha de expressarmos aquilo que sentimos em relação ao nosso Deus. Porque esse Deus, Ele fez e Ele faz e fará sempre maravilhas na vida nossa e das pessoas que amamos. Queridos irmãos, quero convidá-los neste momento a nós nos unirmos perante esse Deus em oração.
Quero convidá-los para que vocês se sintam bem à vontade lá, sentados, ajoelhados, em pé. Apenas vamos elevar a nossa mente e coração ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos imensamente porque tu és o Deus de poder, o Deus de toda graça, o Deus de toda misericórdia, o Deus que de fato não abandonou o seu povo perdido e condenado no inferno, mas o Senhor enviou o teu Filho amado, e por causa deste Filho amado, Jesus Cristo, por tudo que ele fez, nós temos perdão, vida e salvação. Obrigado, Jesus, por vir a este mundo, sofrer em nosso lugar. Pai, perdoa todos os nossos pecados que cometemos neste dia contra o Senhor, limpa nossa mente, purifica o nosso coração. Somente o Senhor tem poder para criar em cada um de nós um coração novo. Cria em nós um coração novo e um espírito inabalável. Dá-nos, Senhor. Concede a cada pessoa, em cada lar, onde que estão participando deste culto online, conceda o poder do Teu Espírito Santo para que nós possamos meditar na Tua palavra, crer nela, que nós possamos, Pai, em espírito e em verdade, nos colocar todos os dias na Tua presença. Nós rogamos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós vamos neste momento cantar o próximo hino, um hino bem importante, para que até mesmo vai de acordo com esse nosso Salmo de número 90, e um hino muito conhecido aí por todos vocês. Cantemos.
Muito bem, irmãos, belo hino, né? Que nos faz refletir, em nossa vida, que o nosso coração, que a nossa alma sempre deseja estar perto desse Deus, porque quanto mais perto nós estivermos dele, e quanto mais perto ele estiver de nós, mais forte nós vamos estar. Até tem uma frase que é muito bacana: quanto mais você se encher de Deus, menos coisas do mundo você terá. Pensemos sobre isso. Irmãos, o nosso texto de Eclesiastes 8, capítulo 8, versículos 10 a 17, ele diz o seguinte: assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecado faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isto exalto a alegria, que para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que lhe restam, que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Este é o nosso texto, irmãos, que nós queremos usar para a nossa reflexão desta noite. Um texto realmente extremamente importante. E nesse momento, irmãos, quero rogar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esteja sobre todos nós, guiando a reflexão, que essas palavras encontrem de fato lugar em nossa vida para a honra e glória desse Deus de poder. Desse texto, nós queremos meditar no tema valorizemos o que deve ser valorizado. Valorizemos o que deve ser valorizado. Infelizmente, muitas e muitas vezes não se valoriza aquilo que se deve ser valorizado. Pensemos um pouquinho sobre isso, irmãos. Esse texto, ele tem tantos assuntos, eu não vou conseguir tratar sobre todos eles novamente. Assim como eu já disse em outras mensagens. Olha só para vocês terem uma ideia, quais são os assuntos que nós podemos tratar nestes poucos versículos. No versículo 10, nós podemos falar sobre sepultamento, sobre morte. No versículo 11, nós podemos falar sobre a demora da justiça em julgar os processos. Quantos processos acumulados nós temos nos fóruns pelo Brasil todo? Processos que nunca saem, e isso, diz o texto, isso incentiva para que as pessoas continuem praticando o que é mal. Versículo 12 e 13, nós podemos falar a diferença entre um cristão e um não cristão. No versículo 14, nós podemos falar sobre os tratamentos inversos. Em vez de se tratar bem quem procura andar no caminho de Deus, o mal que é bem tratado.
Aquilo que uma vez era pecado, hoje parece que não é mais. Parece que Deus mudou de ideia. Nós poderíamos falar sobre isso. Nós poderíamos falar no versículo 15, aproveitar a vida e usufruir do seu trabalho. Mas já tratamos desse assunto em outra ocasião. No versículo 16, nós poderíamos falar sobre, como diz o autor, conciliar o sono. Muitas vezes nós não estamos conseguindo conciliar qual é a minha hora de dormir. Eu não durmo mais nem de dia e nem de noite, quer dizer, qual é o horário? E o meu corpo começa a ficar perdido na hora de deitar e dormir. Perceberam, irmãos, que em 8 versículos nós temos 6 assuntos para falar? É muito conteúdo para tratar em tão pouco tempo. Não posso tratar de todos aqui. Na minha opinião, nós deveríamos tratar de um assunto por semana. Para cada tema desses aqui, nós temos uma mensagem por semana. Quero abordar um só assunto porque, na minha visão, é o assunto assim que está muito presente em nossa vida e a gente percebe isso no dia a dia. Por falar somente desse assunto é que eu escolhi o tema: valorizemos o que deve ser valorizado. Quer dizer, vamos valorizar aquilo que de fato tem que ser valorizado por nós. Não desprezemos aquilo. Quando o pregador toca em um assunto que para mim é difícil de lidar, mas que faz parte da minha vida e da vida de qualquer um, sepultamento. É isso aí, sepultamento. E eu já quero começar com uma pergunta. Devemos valorizar a pessoa enquanto ela está com vida ou devemos dar maior valor no sepultamento? Pensem, vamos pensar juntos aqui agora, a partir desse momento, sobre este tema. E o pregador, ele escreve: assim também viu os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Ao nosso redor, e algum dia qualquer, pode acontecer de falecer uma pessoa que tenha trago para a sociedade como um todo um grande prejuízo. E esse prejuízo ele pode ser tanto financeiro, como pode ser um prejuízo moral. Isto é, uma pessoa que talvez tenha incentivado a prostituição e crimes de várias outras naturezas. No entanto, quando esta pessoa falece, recebe um funeral com honras, flores de todos os lados, caixão carregado por um corpo de bombeiros, ou carros extremamente luxuosos, um caixão extremamente luxuoso e caro, e se faz toda uma cerimônia pensada, de repente dias e dias se pensando sobre uma cerimônia, ou talvez 2, 3 dias, mas se faz o sepultamento dessa pessoa com toda a pompa, com toda a honra, diz o pregador. Por outro lado, falece um cristão, uma pessoa que ofereceu muito para a sociedade, uma pessoa que em vez de sugar, como o outro fez, em vez de sugar as pessoas, ele se ofereceu, ele se doou para a sociedade, para o seu município, para as pessoas à sua volta. Porém, esse cristão, ele recebeu um sepultamento como se fosse um indigente. Essa pandemia, é interessante, essa pandemia permitiu que isso acontecesse com muitos irmãos nossos de todo o Brasil e do mundo. Muitas vezes, nem os familiares puderam se aproximar do caixão e se despedir com dignidade do seu ente querido.
tiveram que ficar distantes, não puderam nem se aproximar, nem tocar no corpo, nem olhar para o corpo, porque o corpo estava totalmente dentro da urna, fechado, e ainda, sabe-se lá dentro de mais o quê. E com pouca gente, poucos ali em volta, às vezes nem toda a família poderia estar presente. Olhando para esses dois sepultamentos, muitas vezes talvez até causa indignação no coração de alguns. Mas olha como o autor, o pregador, ele repete uma frase que ele vem falando desde o primeiro versículo, desde o primeiro dia, do primeiro capítulo. Também isto é vaidade. Em outras palavras, que diferença faz para a pessoa que partiu? De que maneira ela foi sepultada? Se ela foi sepultada com toda a honra, ou se ela foi sepultada ali com 10 pessoas apenas e distantes ainda, nem puderam chegar próximo ao esquife. Que diferença fez isso para a pessoa que partiu? Ainda, mas em outras palavras, não seria melhor cuidar em vida? Não seria melhor nós todos cuidarmos das pessoas com vida? E aí, volto àquela pergunta que eu fiz lá em cima para vocês. Devemos valorizar a pessoa enquanto está com vida ou devemos dar maior valor no sepultamento? Tem um vídeo que eu quero compartilhar com vocês neste momento. Quero que nós assistimos o vídeo e depois nós retornamos então com a nossa mensagem. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. Hoje é tudo que tenho, isso eu entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi.
Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, venho te oferecer flores em vida enquanto é dia. Já não me esqueço, hoje ofereço flores em vida enquanto. Temos que refletir sobre isso. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes, essa é a dura realidade. Esta é a dura realidade de muitos lares. Filhos que só maltratam seus pais e quando falecem, querem oferecer o melhor funeral. Compram caixões caros, fazem tremendas construções sobre os seus túmulos para manifestar para o mundo, não mais para o falecido, porque o falecido não enxerga. O que não deu em vida, tenta dar lá no sepultamento. Isto me faz refletir sobre nossos cultos fúnebres e eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre eles. Qual a utilidade de nós termos cultos fúnebres? Qual a finalidade deles existirem? Na minha visão, os cultos fúnebres são extremamente importantes, mas não para a pessoa que faleceu, não para a pessoa que partiu, mas para os que permanecem, para os vivos. Não faria sentido nós num culto fúnebre falando para o falecido. Isso seria totalmente fora da lógica e até mesmo fora de nossa fé. O culto fúnebre ele só faz sentido se o nosso olhar está voltado para os que permaneceram. Muitas vezes as famílias até chegam para o pastor e falam: pastor, gostaria que fosse cantado tal hino. Ela gostava muito dele. Tudo bem, às vezes é possível e nós cantamos o hino. Às vezes é possível. E geralmente são hinos que encaixam muito bem com o culto fúnebre.
No entanto, a pessoa falecida não irá mais cantar. Ela não vai nem ouvir a congregação cantar. Então a minha pergunta é: e para você esse hino faz sentido? Porque para ela, se fazia sentido, tudo bem. Mas para você, faz sentido este hino? Como nós devemos refletir, levar em consideração estas coisas em nossa vida e nesse momento? Para o falecido cristão, o hino já se tornou uma realidade. Mas para você faz sentido cantar tal hino sugerido? O culto fúnebre ele só serve para os vivos refletirem em alguns pontos, como: estou preparado para partir? Se fosse eu ali deitado, estaria pronto? Ofereci para o meu ente querido, ofereci para a pessoa o melhor que eu pude dar a ela, eu ofereci flores em vida. Eu dei a ela o respeito, a honra que ela merece, mesmo muitas vezes não concordando com algumas situações. Eu estou perdoando o meu esposo, a minha esposa, no dia a dia pelas circunstâncias da vida? Quando eu partir, a coisa mais importante que eu pretendo deixar é um belo exemplo de fé, para que as pessoas tenham isto como um testemunho de consolo. Estou arrependido dos meus pecados. Creio de fato em Cristo como o Filho de Deus, o Messias prometido e meu único Salvador, caminho, verdade e vida. No final das contas, como seremos sepultados, não fará diferença. Se será um culto fúnebre com honras, se será com poucas pessoas presentes, isso pouco muda para quem partiu. Deus coloca as pessoas ao nosso redor para nos cuidar, nos dar sustento, ensinar a verdade, ensinar o caminho da salvação através da sua santa palavra. Estas pessoas podem errar contra nós. Claro que vão errar porque são seres humanos. Os pais são falhos, eu falho com os meus filhos, eu falho com a minha esposa, eu falho com os meus congregados. Se tem uma coisa certa nesse mundo é que nós vivemos cada pouco falhando com alguém, falhando em alguma situação. Mas isso é natural nosso. Isso é ser humano. Ninguém vai conseguir agradar 100% todo mundo. Até se nós querermos agradar o mundo, podem ter certeza que eu vou desagradar a Deus. E primeiro e acima de tudo, a quem eu quero agradar é o meu Deus. Essas pessoas são colocadas ao nosso redor, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, são colocados ao nosso redor para nos cuidar, para nos alegrar o coração. São pessoas que amamos, que desejamos, que queremos estar queremos que elas estejam ao nosso lado. Mas eu estou dando o respeito devido que ela merece?
É uma oportunidade de nós, como cristãos, praticarmos a nossa fé. Nós recebemos o amor de Deus, agora nós temos a oportunidade de colocar esse amor dentro do nosso lar em prática, na vida, na nossa vida. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa extremamente importante, e que nós vemos que isso não é nenhuma novidade, sepultar as pessoas desta forma, como indigentes. Será que nós já nos damos conta de que o nosso Rei dos Reis foi sepultado sem nenhuma honra? Jesus foi sepultado sem nenhuma honra por mim e por vocês. O Rei dos Reis, o Filho do Altíssimo, o Filho do Dono, o grande Salvador foi sepultado como um impostor, como um embusteiro. Embusteiro, isto é, uma pessoa que causava muitas confusões entre o povo. Foi sepultado como um mentiroso. E todos os atributos mais que a gente quer imaginar, muitos outros atributos foram colocados sobre as costas de Cristo. Um sepultamento vazio, onde os próprios discípulos não tiveram coragem de se aproximar. Mas tudo isso ele fez por mim e por vocês. Só que esse que foi sepultado lá desta forma, ele cumpriu o que prometeu. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e provou a todos quem de fato ele é. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro Deus vivo, não há ninguém no mundo capaz de se aproximar mais desse Deus para lhe fazer o mal. Ninguém mais vai fazer mal a ele. E isso é muito consolador, irmãos. Isso é muito consolador. Porque aqueles que estão nele, que acreditam nele, aqueles que estão firmados nesta fé, estão protegidos por esse Deus de poder. Nós não somos protegidos neste mundo pelas coisas que eu faço. O pastor Volmir agora vai ser protegido porque ele fez um monte de coisa boa. Não é por isso. Nós somos protegidos, guardados, firmados nessa fé, unicamente pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Agora, nós aguardamos, nosso coração aguarda de maneira muito ansiosa esse encontro, esse feliz encontro transformador que nós teremos com Ele. Louvado seja Deus por isso. Como seremos sepultados? Não sei. Eu não faço a mínima ideia como nós seremos sepultados. Porém eu sei, e eu creio nisto, que seja como for, irei ressuscitar, como o meu Senhor, como o meu Salvador ressuscitou, e eu viverei com Ele eternamente. Amém. É isso que deve encher o nosso coração de alegria, de gratidão a esse Deus de poder. Nós temos um Deus que sofreu tudo, que não se importou como Ele seria sepultado, para nos dar vida eterna. Amém. Obrigado. Irmãos, eu penso aqui, como eu falei para vocês logo no início da mensagem, temos muitos assuntos para tratar,
Eu vou tratar hoje só sobre isso. Continuem oferecendo flores para as pessoas que vocês amam. Essas flores não é só flor, ir lá e comprar flor. Mas é o carinho, é a atenção, é a dedicação, é de fato fazer a pessoa estar feliz ao seu lado. O versículo 14, na minha opinião, nós deveríamos tratar, mas hoje não vai dar tempo, né? Essa ordem invertida das coisas que aconteceu dos últimos tempos, né? No mundo moderno, o que sempre foi pecado, hoje já não é mais visto como pecado. Hoje parece que está tudo certo, está tudo aplaudindo, o povo aplaude, e o que era correto, né? Hoje deixou de ser, e o que era pecado deixou de ser pecado, e o que não era pecado passou a ser pecado. É uma confusão no nosso mundo aí que em algum momento eu penso que nós deveríamos pensar sobre isso e refletir sobre esta mensagem. Irmãos, nós queremos também falar com o nosso Deus em oração. E nós temos aqui alguns pedidos que foram colocados. Elisa Binoff pede oração para Madalena, que está internada. Lindaura Hammer pede oração pela família, para o Flávio, que não está bem, e para o primo Valdir. Amélia Krauser pede oração para sua irmã Elza, que não está bem, e também por todos da família Krauser que estão com Covid, e agradece por proteger a família Santana, que perderam 2 pessoas da família em acidente ontem. Que Deus esteja aí consolando o coração da família enlutada. Alfredo Klippel pede oração por Nathanael Hoffman e agradece a Deus pela cirurgia bem-sucedida. Ilma Knack pede oração por ela, que está enferma. Lourdes Salles pede oração pela família. Glória Littig pede oração pela sua filha, Jéssica, e o seu neto, Pedro Miguel, que estão com Covid. Milena Forster e toda a sua família pede oração pelo Samuel Forster, que está com dengue. Lourdes Klippel pede oração pela saúde da Ladir Klippel, por momentos delicados em sua vida. Agradecimentos também temos aqui. Eunice Racha agradece pela proteção de retorno do Espírito Santo. Fábio Oliveira agradece para que a esposa, né, Eunice, e sua irmã e sobrinhos, que fizeram uma excelente viagem de Cacoal até em casa. Nagma Souza, de Porto Velho, aqui, Nagma, lembro, agradece pela família. O Edman Yance agradece a Deus que amanhã é aniversário dela, que Deus possa continuar abençoando e iluminando. Também pede oração pelo seu padrinho Eurico, que está completando mais um ano de vida. Irmãos, nós queremos de fato colocar todos na presença do Senhor, na certeza de que esse Deus, Ele é o Deus de poder e Ele sempre fará aquilo que é melhor para todos nós, em qualquer momento da nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, dá-nos, Senhor, a sabedoria de nós valorizarmos aquilo que tem que ser valorizado. E a primeira coisa a ser valorizada em nossa vida é a Tua Palavra, é o Teu reino, é Jesus Cristo. É adorar o Senhor acima de tudo. É colocar o Teu reino em primeiro lugar e crer que, de fato, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que aprender, Pai, a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje, com a tecnologia, nós valorizamos as pessoas que estão longe e esquecemos das que estão à nossa volta. Muitas vezes maltratamos quem está perto e cuidamos das que estão longe. Dá-nos a sabedoria, Pai, de nós, de fato, oferecermos flores, isto é,
tratar as pessoas com respeito, com carinho, com toda a honra que elas merecem, enquanto elas estão com vida, enquanto elas estão conosco. Porque depois que falecerem, Pai, elas não escutam, elas não louvam, elas não fazem mais nada neste mundo. Nós cremos de fato que ela estará contigo na eternidade, mas não aqui neste mundo. Nós não teremos mais a oportunidade de conversar, de abraçar, de tomar um chimarrão, de tomar um tereré e assim, Pai, de trabalhar juntos pelo Teu reino. Então que nós possamos de fato valorizar as pessoas que estão à nossa volta e que a nossa preocupação não seja com o nosso sepultamento, em como será o sepultamento. Para nós isso pouco faz a diferença como será. Apenas nós queremos partir deixando belo exemplo de fé, belo exemplo aos nossos filhos, aos nossos netos, irmãos e todos que estão à nossa volta. Pai amado, nós queremos aqui agradecer por todos que colocaram aqui, né, nesta noite, os seus agradecimentos, sejam por viagem, seja pela família que está bem, seja também, Senhor, por aniversários que pessoas completaram ou que irão completar nesta semana. Agradecemos e louvamos, Pai, enfim, por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre os nossos irmãos aqui listados e tantos outros que não colocaram os seus motivos de agradecimento aqui diante de todos. Olhe, Senhor, e esteja em cada lar. Nós nos unimos com a Elisa, com a Lindaura, com a Amélia, com o seu Alfredo e o Macnac, com a Lourdes Salles, com a Glória, com a Milena e sua família, com a Lourdes. Nós nos unimos diante de Ti e cada um de nós, Pai, temos também nossos entes queridos, nossa família que queremos entregar aos Teus cuidados. Muitos irmãos enfermos, seja por Covid ou por qualquer enfermidade, isso não importa, o que importa é que de fato elas estão enfermas e precisando do médico dos médicos, que é o Senhor. E nós entregamos todos aos Teus cuidados, porque nós cremos que de fato o Senhor sempre fará aquilo que é melhor para todos nós. Guarda, Pai, o nosso desejo é que todos estejam com a saúde restabelecida até amanhã. E o Senhor, basta um olhar, basta um sopro sobre todos nós e todos ficarão curados. Mas também o Senhor tem os seus propósitos em nossa vida e nós queremos nos colocar nas Tuas mãos e pedir que o Senhor faça a Sua vontade, assim na terra como no céu, também na nossa vida. Pai amado, olhe pelos que choram, pelos enlutados, olhe pelos desempregados, abençoa ricamente, Pai, todos para que possam sustentar a sua família de forma digna. Olha para cada lar das pessoas que estão participando do nosso culto online. Esteja em cada lar, em cada coração, dando força, dando vigor à fé para que possam superar todas as dificuldades na certeza de que a nossa jornada com o Senhor, tudo é possível. Assim, Pai, nós entregamos o nosso país, nossas autoridades e todos os demais países e autoridades, rogando que também o Senhor conduza tudo da melhor maneira possível para o seu povo e também para aqueles que ainda não creem na Tua palavra. Tudo isso e o que mais quiser acrescentar sobre nós, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, e também na oração que Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queridos irmãos, assim nós estamos aí nos aproximando do nosso culto, do final do nosso culto. Agradeço aqui imensamente a presença de todos vocês. É uma grande satisfação poder estar com vocês nas quartas-feiras para esse momento de culto. Agradeço aqui de coração a todos que acompanharam o culto do sábado. Hoje, eu sei que muitos têm já o livro em suas mãos. Eu quero que vocês usufruam dele, façam a leitura, meditem nele, porque ele traz realmente profundo ensino sobre esta oração que acabamos de fazer sobre o Pai Nosso. E qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês, tá? A Nelly ela tem tanto livros aqui, meus já prontos aqui na Congregação Concórdia, estão disponíveis para serem comprados, como também podem entrar em contato diretamente comigo, tá? Que a gente vai poder encaminhar vocês da melhor maneira. Irmãos, nós teremos então no sábado à noite o nosso culto, tanto presencial quanto online. Vocês são os nossos convidados, para nós é uma grande alegria poder estar com vocês. Lembro do canal do YouTube, é uma excelente ferramenta. Vocês já recebem lá o culto, por exemplo, esse culto eu vou editar ele agora, né? Tornar ele um pouquinho menor em algumas coisas que pode ser feito, e ele estará disponível amanhã cedo já no meu canal do YouTube, também no Face. Compartilhem o link do culto, isso vai ajudar muita gente, muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor desta forma, tá? Então que Deus assim abençoe e guarde cada um de vocês. Rogo que Deus esteja recuperando a saúde do meu filho que está lá em Porto Velho, ele está com dengue, né? Assim como com todos os irmãos que estão presentes em nosso culto, que colocaram os pedidos aqui. Nossa oração é que todos recuperem a saúde o mais rápido possível e voltem à casa do Senhor, para dar honra, louvor e glória a esse Deus que merece tudo. Portanto, irmãos, um beijo no coração, muito obrigado, um forte abraço. Deixo com vocês o hino da bênção e depois mais um hino, Estamos no Mundo, para nós concluirmos o nosso culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor.
os bens